E de onde vem essa... É uma condição? Termo correto? Condição? Uma condição em termos da superlotação? De onde vem essa condição? Da questão até plástica do cérebro, dá pra enxergar? O cérebro é diferente? É a mesma coisa? Onde que tá localizado exatamente isso? Sim, tem várias pesquisas que buscam fazer estudos de neuroimagem, né, e entender a estrutura anatômica do cérebro do indivíduo superlotado. Esses estudos têm resultados muito contraditórios entre si, mas eles acabam dando algumas informações pra gente, tá? Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que não necessariamente o cérebro de uma pessoa superlotada é maior do que de uma pessoa não superlotada, mas ele tende a trabalhar com conexões mais rápidas, tá? Então a pessoa é capaz de conectar ideias, por exemplo, de uma forma mais acelerada do que a média, e ele consegue trabalhar com o que a gente chama de eficiência cognitiva, fazendo mais, consumindo menos energia. Então, alguns estudos de neuroimagem têm mostrado isso pra gente, que é um desenvolvimento cerebral atípico, assim como é o desenvolvimento cerebral do TEA e do TDAH. Inclusive, as hipóteses mais de base genética vão falar que provavelmente essas condições, TEA, TDAH, que são diagnósticos de neurodesenvolvimento, e a superlotação, que é um perfil neurocognitivo e socioemocional, elas têm uma espécie de... Elas são como se fossem da mesma família genética. Mas sim, a gente pode falar que é uma condição... mais cientificamente, a gente tem buscado entender a superlotação como um perfil neurocognitivo e socioemocional de funcionamento. Então não é um diagnóstico psiquiátrico, mas que tem uma base inata, importante, ou seja, é a bagagem de fábrica do indivíduo, aspectos genéticos, neurobiológicos inatos, associado também à estimulação do ambiente, ao contexto sociocultural. Então a gente nunca vai dizer que é só uma coisa ou outra, né? Para um indivíduo ser identificado como alguém superlotado, a gente vai depender de uma série de variáveis que são genéticas, inatas, com variáveis que são da criação, do desenvolvimento, da exposição ao ambiente. Existem regiões do mundo onde tem mais casos de superlotação? Porque a minha pergunta é em relação ao ambiente. O ambiente cultural pode gerar isso ou é loteria? Às vezes vai nascer, às vezes não vai. Uma coisa que a gente entende hoje cientificamente é que o contexto sociocultural independente, ele não gera um perfil de superlotação em alguém. A gente precisa ter, invariavelmente, uma condição inata. É aquilo que eu falei da bagagem de fábrica que vem com o indivíduo. Agora, as condições do contexto do ambiente, elas influenciam de uma forma significativa. Se a pessoa tem, por exemplo, alimentação apropriada, que é uma coisa que influencia no desenvolvimento cerebral apropriado, se ela tem estimulação, então a questão da classe social, da renda, ela certamente afeta. Só que a gente não consegue dizer especificamente em quais países tem mais prevalência de superlotação, porque a gente mal tem um modelo teórico mais robusto para explicar, de fato, o que é a superlotação, tá? Aqui no Brasil a gente não tem estatísticas oficiais a respeito, tem um monte de especulações, tá? Que são, assim, muito mal feitas, tá? Pra gente conseguir criar estatísticas, e isso é importante para estudos epidemiológicos, para compreensão geral do que é essa condição, e até para formular intervenções educacionais e até de psicoterapia para ajuda em saúde mental de indivíduos superlotados. A gente primeiro tem que ter um modelo teórico mais sólido. E, na verdade, o que a gente tem, Arthur, é uma série de fragmentos de teorias. Por exemplo, a gente pode pegar a teoria dos 3 anéis de Renzulli, que vai tentar explicar a superlotação à luz de 3 grandes elementos, que são as habilidades ou competências ou inteligência acima da média, um alto engajamento com a tarefa do indivíduo, então um indivíduo que é mais motivado e persistente para determinadas áreas da sua vida, e uma presença de uma criatividade
mais exacerbada. Esses são os modelos mais populares que a gente tem sobre superlotação, e eu acho que muitos dos componentes dele fazem sentido, mas eles deixam de lado vários outros fatores, tá, que precisam ser levados em consideração para a gente avaliar um perfil de superlotação. Tem uma teoria também extremamente popular para explicar inteligências de uma maneira geral, mas que é muito usada no campo da superlotação, que é a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, né? Provavelmente você já ouviu falar, ela é extremamente popular, que vai dizer que, pra gente, que existem diferentes tipos de inteligência, como a inteligência mais linguística, mais espacial, inteligência musical, etc. Que, na verdade, foi uma tentativa bem intencionada do Gardner de tentar dar para as pessoas a ideia de que todos somos inteligentes, só que cada um tem um tipo de inteligência. Essa ideia, ela não se sustenta cientificamente. A teoria das inteligências múltiplas, ela não encontra o que a gente chama de apoio empírico, ou seja, ela não é apoiada por dados de estudos. Eu vou retomar mais adiante esse aspecto mais do conceito de inteligência, da definição mais moderna que a gente tem, tá? Mas é importante a gente situar. Então, eu já citei aí, por exemplo, duas teorias. Três Anéis, do Renzulli, as inteligências múltiplas do Gardner. A gente tem um modelo um pouco mais atual sobre superlotação, que é o modelo diferencial de superlotação e talento do Gagnon, que vai falar basicamente que para um indivíduo ser considerado superlotado, a gente tem a presença de dois fatores. Um seria as aptidões, que é quase como se fosse um dom, uma aptidão inata, uma tendência que uma pessoa vai ter a se destacar em uma ou mais áreas dessa vida, mas que as aptidões por si, elas não são suficientes, cara, para explicar o desenvolvimento dos talentos, que são as ações concretas que colocam o indivíduo acima da média, tá? Para que as aptidões se transformem em ações de destaque, em talentos, em competências especificamente, a gente precisaria de uma série de condições neurobiológicas, genéticas, de motivação, de persistência, de influências ambientais, de traços da personalidade, do jeito da pessoa, de apoio social, de variáveis socioeconômicas. Então, esse é um dos modelos mais contemporâneos que a gente tem para tentar explicar